Sim, estamos gravando. Tem uma câmera vermelha ali no canto, alguma câmera piscando. Então isso quer dizer que nós estamos gravando. Então vamos lá, senhores. Hoje, como eu tinha dito, nosso objetivo é falar sobre o crescimento pós-revolução industrial. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, tá? Desculpe, fui pegar um livro que é o tem o principal, se não a principal, uma das principais fontes de dados para o material que a gente vai discutir agora. Então, por que eu resolvi preparar esse material? Um dia eu ouvi alguém falando alguma coisa, ou li um texto, talvez, alguém dizendo que, precisamente, estamos sempre ficando mais pobres. E eu lembrei, inclusive eu pensava assim, e tenho a impressão que é uma visão, se não, dominante, mas relativamente comum, a ideia de que estamos, as nossas condições de vida estão piorando. Estou inventando isso ou às vezes vocês ouvem afirmativas nessa direção? Já ouvi parecido. E eu realmente tinha essa impressão que está piorando. Quando eu era jovem, eu assim, então está piorando, vai ser um caos. Era a minha impressão. Só que, como eu estava falando outro dia em aula, né, algumas afirmativas, muitas delas podemos confrontar com os dados, com as informações que nós temos e ver se elas estão corretas ou não. Por exemplo, se eu chegar e falar Argentina é a Brasília é a capital da Argentina, nós podemos parar e discutir se isso é verdade ou não e provavelmente, sem muito esforço, poderíamos concluir que quer dizer que a Brasília é a capital da Argentina, uma afirmativa incorreta, tendo em vista as ideias usuais que nós temos sobre o que é o Brasil, o que é a Argentina, o que é a capital, né? Bom, então acho que essencialmente essa ideia de que o ser humano, vem sempre piorando, está equivocada, na verdade é exatamente o contrário. E agora um ponto importante também. Não devemos, porque são coisas distintas, confundir esses dois conceitos, essas duas ideias aqui. Desigualdade, tá? Espero ter soletrado corretamente, escrito corretamente. Pobreza e desigualdade, gente, não são a mesma coisa. Você concorda, André? Ou discorda? Pobreza e desigualdade. Eu concordo, não são a mesma coisa. Susan, Tiago, vocês concordam? Tem uma dúvida sobre essa afirmativa que eu fiz? Querem fazer um comentário? Eu concordo. Tá. Então, assim, não estou dizendo que um é bom, que o outro é ruim, ou nem estou dizendo que um é mais importante que o outro. Na verdade, eu digo, obrigado pelo seu comentário. A gente deveria se preocupar, eu me preocupo mais com a pobreza do que com a desigualdade. Se, por exemplo, conseguíssemos criar uma receita para acabar com a pobreza, ninguém mais vai ser pobre, mas nisso envolver uma elevação na desigualdade, eu não teria nenhum problema com isso, tá? Mas então assim, não estou dizendo que um é importante, outro não é, ou não, mas acho que o ponto são coisas diferentes. Eu vou estar falando, essencialmente, sobre a ideia de que nós estamos ficando o ser humano, de forma geral, está ficando mais pobre, tentar desmistificar isso. Não estarei dizendo se a desigualdade está aumentando ou não, tá? Basicamente, o que eu vou falar daqui para frente praticamente não discute esse aspecto aqui. Eu não estarei discutindo esse aspecto aqui de baixo, desigualdade. Ok, gente? Perguntas? Não? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui sucesso em... Vou só ver uma coisa aqui. Peraí, desculpe. Tá abrindo, deixa eu trazer isso para cá. Isso aqui. Ok, eu vou estar utilizando um arquivo em Word que a gente pode começar, eu vou disponibilizar para os senhores um link para ele. Copy Dropbox link.
colocá-lo aqui no chat. Então, basicamente, vou estar trabalhando com um arquivo em Word. Não está aqui na tela, está do outro lado, tá? No meu computador, mas está aberto aqui para mim. Quem quiser ter o acesso ao arquivo, inclusive para quiser fazer comentários, anotações adicionais, o link está ali no Dropbox. Bom, recente, eu evidentemente gosto de, evidentemente, deveria ser evidente, ser professor, a pessoa deveria gostar de ler, né? Então, eu gosto de ler, estou sempre lendo alguma coisa diferente. Em algum momento caiu na minha mão este livro aqui. A tradução do título em inglês seria, a tradução para o português, os contornos da economia mundial de 1º depois de Cristo até 2030 depois de Cristo. Deixa eu só ver aqui, eu tenho coloquei um link para esse livro no arquivo em Word. Quem quiser ver, por exemplo, no site da Amazon, estou colocando o link aqui. E vou abrir rapidamente aqui no meu aqui no meu glorioso Firefox. É esse título aqui. Né? Eu comprei em 2019, até aparece aqui quando eu comprei. E é um bom livro. Porque basicamente esse autor, já falecido, Angus Maddison, é um dos principais, se não o principal pesquisador daquilo que ficou conhecido como história econômica quantitativa. Pessoas que se dedicam, basicamente, o trabalho do Angus Maddison se envolvia dedicar, levantar, com base nas informações disponíveis, tentar estimar o que era a renda per capita no Império Romano, antes da Revolução Industrial, expectativa de vida no Império Romano. E, por exemplo, uma das passagens desse livro, num trecho, ele discute qual seria a expectativa de vida no Império Romano, em Roma, na época do ápice do Império Romano. E a discussão era se essa expectativa de vida de quem nascia em Roma era de 24 ou 28 anos. Né? Era baixa mesmo. Então, nós hoje estamos vivendo muito mais do que há 2000 anos. Perguntas até aqui? Bom, então vou apresentar aqui o primeiro gráfico que nós temos. Nós vamos discutir, que é este que está aqui, que ele traz renda per capita em dólares, tá? Já ajustado esses dólares para a inflação e também chamada paridade do poder de compra. E eu tirei os dados do livro do Maddison, tá? Tá lá inclusive menciono, página 70. Então, vamos tentar entender o que esse gráfico está dizendo. No ano 1 depois de Cristo, do nascimento de Cristo, a renda per capita era de 467 dólares. 1000 anos depois era 450 dólares. Não, pode dizer, vamos simplificar, constante. Aí, no espaço de 500 anos, de 1000 até 1500, aumentou um pouco. Aumentou mais um pouco até 1820. Mas se for olhar, crescimento quase nenhum aqui. E aí houve uma grande disparada depois a partir daqui de 1820, Revolução Industrial. Eu fiz umas contas, então tem uns comentários adicionais sobre sobre esse gráfico. Então vamos lá, senhores. Primeira coisa, podemos dizer o seguinte: nos primeiros 1000 anos os primeiros 1000 anos após o nascimento de Cristo, a renda per capita ficou quase que inalterada. Estamos falando daqui de 467 para 450. Depois de 1500, ou do ano 1000 até 1820, ou seja, quando passou de 450 para 667, houve um crescimento, mas esse crescimento em termos anuais, na média anual, foi de 0,05%. Tá? Um crescimento bem modesto. Ou seja, daqui para cá, a renda per capita no mundo cresceu
0,05%. E vamos ver o que aconteceu depois. Agora, de 1820 até 2003, a gente olhando para cá, parece que cresceu muito, e a renda per capita foi de cresceu em termos médios 1,25%. Então, vou colocar aqui os dados de 1 a 1000, nada, ou negativo, né? Podemos botar menor que zero, porque ele cresceu. De 1000 a 1820, 0,05% ao ano. Quer dizer, ao ano. E de 1820 a 2003 foi de 1,25%, em média. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer um comentário? Então, agora, o que estava acontecendo ali em 1820, gente? Vocês estudaram isso antes de vir para a UFRJ, chegar na UFRJ. Revolução Industrial, né? Isso. Exatamente. Então, ali, essa ideia de crescimento, prosperidade material, quando a gente olha para esse número, aconteceu depois a partir da Revolução Industrial, tá? Até então, quando você junta tudo isso aqui, ó, junta esse... Fechei algo aqui que eu não queria. Não, tá aqui ainda, para fazer assim. Tá, isso. Não, é esse aqui. Você olha esse período todo aqui, 1820 anos, do nascimento de Cristo até 1820, essencialmente a economia mundial ficou estagnada. Não houve diferença. A ideia de crescimento, novidades, avanço tecnológico, isso foi algo pós-revolução industrial, a grosso modo. Tá? E um texto de um outro autor, ele me dá o seguinte exemplo. O argumento dele não me parece que esteja incorreto. Se fosse possível ressuscitar um agricultor do Egito Antigo, né, e ressuscitar esse agricultor e largá-lo no que era uma fazenda europeia em 1500, possivelmente esse egípcio não ia ver muita diferença entre o que ele fazia e as técnicas adotadas na fazenda europeia. Agora imagina, você pegar alguém que morreu em 1890 na cidade de São Paulo e larga agora no centro de São Paulo. A diferença que vai ser, a pessoa vai ficar, evidentemente ficaria surpresa, né? O que é isso, né? Completamente diferente. Perguntas? Bom, então a gente teve um boom na economia pós-revolução industrial. Tá? Aí a pergunta que a gente deve tratar agora, que eu vou colocar, que nós vamos tentar discutir agora, é qual é o impacto que isso teve em diversas dimensões da nossa vida, expectativa de vida, nascer, mortalidade infantil e outros indicadores. Então vamos lá, o segundo... Na verdade aqui foi um gráfico, né? Agora eu vou trazer uma tabela, vai ser a primeira tabela que a gente vai atacar, só para que na minha referência, que é esse aqui, é a tabela 1, que é esta aqui. Temos aqui expectativa de vida ao nascer em anos desses primeiros anos aqui, até 1950, a minha fonte é o Madison. Os demais anos eu peguei no Banco Mundial. E até tem aqui depois a gente vai no site do Banco Mundial. Então vamos ver o que aconteceu aqui. De acordo com o Madison, quem nasceu em 1000 depois de Cristo tinha uma expectativa de vida ao nascer de 24 anos. Em 1820 já era um pouco maior, 26 anos. Mas aí começou a crescer para valer.
tá? E aí já com base no dado do Banco Mundial, alguém que nasceu em 2017 tinha uma expectativa de vida ao nascer de 72 anos. O interessante é que se você olhar por países, você vai ver hoje quem nasce nos países mais pobres do mundo, ainda assim, hoje, quem nasce hoje nos países mais pobres do mundo, ainda assim tem uma expectativa de vida ao nascer maior do que um inglês que tivesse nascido em 1820, 1850. E a Inglaterra, estou falando da Inglaterra, porque a Inglaterra era a principal potência econômica. Possivelmente os ingleses tinham o maior padrão de vida, se não o maior dos maiores padrões de vida entre as diversas nações que existiam, né? Então, realmente, pós-revolução, assim como a gente teve uma elevação na renda, começou a haver o crescimento da expectativa de vida ao nascer e o ser humano começou a viver por um período mais longo do que há 200, 300, particularmente há 1000 anos, né? Alguma pergunta, senhores? Uma curiosidade. Isso é surpresa para alguém? Não é novidade? Não é interessante ou é muito interessante? Alguém quer fazer algum comentário ou não? Que eu saiba, aumentou ainda mais recentemente, eu não sei direitinho os números, mas eu acho muito interessante mesmo perceber essa mudança, a discrepância e também as implicações que isso gera, né? Porque, claro. Na medida que a população vai envelhecendo, a gente tem vários outros problemas que... Surgem outros desafios. Isso. Agora, um ponto importante, então, assim, que as pessoas esquecem, eu falo, não, tipo, não, a economia a gente pensa depois, na época da pandemia de coronavírus, quando estava mais forte, começou o confinamento, mas não, tranca tudo, a pandemia a gente pensa depois. Olha, pandemia não, economia. Olha, você precisa que a economia prospere para você ter esses ganhos. Esses ganhos de bem-estar, digamos, de expectativa de nascer, que é o que está aqui na nossa frente. Eles não se materializam se você não tem a prosperidade econômica. E tudo isso demanda. Você precisa ter um sistema de saúde melhor, né? E coisas desse tipo, para que as pessoas possam viver mais. Então a economia precisa estar prosperando para que você tenha ganhos persistentes, duradouros, em indicadores, por exemplo, como expectativa de vida a nascer. Aí, assim, a primeira vez que eu vi dados desse tipo, eu fiquei, eu me lembrei que quando eu estava no primário, chamava de primário, né? Hoje nem sei como é que chama, as 4 primeiras séries, depois ginásio, ou no ginásio, mais ou menos naquela época ali, até os 12 anos, 13, por ali. Aí eu estava aprendendo os reis, Luís XIV, não sei o que, o outro rei inglês. Aí ficava assim impressionado como é que os reis morriam jovens, assim, com 50 anos o rei já tinha morrido. Com 50 e poucos anos, eles morriam jovens. Não sabia, não imaginava, né? Que naquela época, na época que o tal rei daqueles reis tinha vivido, a expectativa de vida ao nascer estava nessa faixa aqui. Então, se for pensar, o rei viveu 50 anos, ele viveu bastante relativamente o que um cidadão, um indivíduo típico vivia naquela época, né? Bom, o próximo ponto que a gente tem aqui não, vamos só dar uma olhada antes da gente passar para o próximo ponto. Vou no site do Banco Mundial, onde eu tirei essas informações, da mais ou menos metade da tabela, de 1960, inclusive em diante. Então, os senhores estão conseguindo ver ou está muito pequeno isso aqui? A gente consegue ver a curva, mas acho que é um tamanho bom, dá para ver sim. Tá. Quem tiver interesse, tem um link no arquivo do Word que eu disponibilizei, também coloquei aqui no chat. O Banco Mundial tem várias informações, não só de economia, tem, como estão vendo aqui, expectativa de vida, tem outros que nós vamos navegar nesse site hoje, mostrando o que aconteceu com a expectativa de vida ao nascer a partir de 1960, né? Inclusive, se você quiser, então, você vê o crescimento
Depois vinha crescendo, continuou crescendo, mas agora mais devagar, né? E parece, ó, o que aconteceu aqui? Não sei se isso é efeito da pandemia, talvez seja efeito da pandemia, né? Parou de crescer. Então, vamos ver se depois vai retomar, tá? E eu, na verdade, olhando aqui, 73, não é, parece que ficou constante, né? E se você descer na tabela, você pode dizer, eu quero só um país, por exemplo, eu quero Brasil. Aí você clica aqui. Aqui. Se eu marquei, ficou só o Brasil aqui. Não. Tem um jeito de você botar só o país que você tem interesse. Brasil. Ah, agora é só o Brasil. Agora eu quero botar. Então, a expectativa de vida no Brasil vem aumentando de forma consistente, sempre aumentando. Tá? De acordo com os dados do Banco Mundial. Podemos pegar outros países também. Procurar um mais pobre, por exemplo. O Etiópia. Etiópia, inclusive, teve guerra civil, né? Olha a Etiópia. Então, que você tem caindo, volta a crescer, né? Tá? Eu imagino que isso aqui tenha sido um período de guerra civil, mas não tenho certeza, aí tem que conferir o que aconteceu na Etiópia ali naquele período. Então, a Etiópia também vem crescendo, mas hoje é 67 anos, está abaixo do Brasil, que é 76. Tá? Perguntas, senhores? Bom, aí, o que é a próxima coisa que eu ataco aqui? Outra coisa agora interessante, população mundial. Então, do ano 1 até 1950, inclusive a fonte é o Madison de novo, menciona inclusive a página, arquivo Word, página 70, os demais anos, dados do Banco Mundial. Então, no ano 1, aparentemente, tínhamos na faixa de 225 milhões, 226 milhões de habitantes na Terra. Isso foi crescendo, mas cresceu aqui, mas pouco. A disparada na população começou aqui. Né? Então, aí a população veio crescendo. Não me lembro a data prevista, mas existem já previsões que em algum momento, acho que por 2050, 2070, a população do planeta Terra deve se estabilizar. Possivelmente vai estar acontecendo, alguns países vão estar reduzindo a sua população, outros ainda estarão crescendo. Ok? Mas então a população humana cresceu muito. Então, evidentemente, para nós isso foi algo bom, né? Que provavelmente, se a população ainda fosse esse númerozinho aqui, nenhum de nós, chance de qualquer um de nós estar presente aqui hoje, seria ter nascido, seria bem limitada. E se tivesse nascido, provavelmente teria uma expectativa de vida de 24, 26, 30 anos. Né? Então, esse crescimento da expectativa de vida ao nascer também, os ganhos econômicos também fizeram com que a população crescesse nesse período. Perguntas? Bom, então, próximo coisa que nós temos aqui. Agora, um dado interessante. Falar de população urbana versus população rural. Deixa eu só ver, desculpa se estou indo na ordem que eu quero. Tabela 1. Essa aqui é a tabela 2, não é isso? Não, desculpa, perdão, gente. Isto aqui nós discutimos, isso aqui nós discutimos, isso aqui nós discutimos. Isso nós vamos discutir depois. Isso aqui a gente já discutiu. Então só falta uma das tabelas que eu tenho aqui. Então agora a gente vai entrar em falar em população urbana versus população rural. E para isso a gente vai no site do Banco Mundial. Então, o que você vai querer falar? O que você vai querer falar agora? Vamos lá, gente. Fazer aqui um esforço, imaginar o que era a vida de uma pessoa que tivesse nascido. Vou tentar primeiro, o que era o mundo antes, digamos ali, ano 1 depois de Cristo.
poucas cidades, bem menores que as atuais, o grosso da população vivendo em áreas urbanas, envolvida com atividades com agricultura, com pecuária, pesca, talvez caça. E vou pensar assim, então tinha uma fração grande, 90% talvez, 95% das pessoas vivendo fora da cidade que se dedicavam a atividades, essencialmente, atividade do setor primário. Pode pensar, obtenção e produção de alimentos. E uma fração pequena da população que se dedicava a outras atividades distintas de obtenção de alimentos. Não muito melhor do que um ser humano, ou do que era a vida dos seres humanos há 30 mil anos. Simplesmente alguém que nasceu há 30 mil anos, a sua vida era se dedicava a obter alimentos, caçar, pescar, sei lá, plantar, colher, obter alimentos e descansar. E quando o ser humano surgiu a cidade, isso começou a necessidade começou a diminuir, mas quando a gente estava entrando no primeiro ano depois do nascimento de Cristo, ainda tínhamos o grosso da população vivendo em zonas rurais e dedicadas a atividades como produção de alimentos, a pecuária, a agricultura e assim vai. Então, vamos dar uma olhada que tipo de informação a gente tem aqui no Banco Mundial. Então, para não ter dúvida, idealmente, eu teria, para discutir essa questão, uma tabela, essa aqui é da população, que nós discutimos agora há pouco. Uma tabela como esta, com os mesmos anos, dizendo percentagem da população que vive em cidades ou que vivia no campo. Essa, eu não achei os dados nem no Médici, nem no Banco Mundial, nem em lugar nenhum. A gente vai olhar só para os dados que o Banco Mundial tem, se não me falha a memória, em 1960 para cá, e algumas informações que o Madison forneceu. Então, temos aqui os dados do Banco Mundial. População rural de 1960 até hoje. Então, em 1960, 66% da população vivia em áreas rurais. No mundo, tá? Agora, em 2020, 44%. Ok? Então, as pessoas estão migrando, a população está cada vez mais se concentrando nas cidades. Vamos aproveitar e olhar, por exemplo, o nosso Brasil. Vamos ver se eu consigo clicar aqui e colocar o Brasil aqui. Consegui. Ok. 54% aqui da população vivendo em áreas rurais e hoje só 13%. O Brasil hoje é essencialmente um país urbano. Vamos pegar um outro país aqui inteiro para a gente olhar. Vamos ver o Chile, o que aconteceu com o Chile. Channel Island, eu queria Chile. O Chile está aqui, não sei porque essa Channel Island apareceu aqui. Deixa eu ver se dá para deletar. Não, não sei como. Tá, deixa aqui. O Chile é o verde. Já era bem urbanizado em 1960, né? Você vê, o Brasil está, em termos de percentual da população que vive no campo, nas cidades está se aproximando do Chile. O Brasil era um país muito mais agrário do que o Chile em 1960. Então, deixa eu ver agora aqui se eu consigo tirar. Não, deixa eu fazer o seguinte, só se eu mexer aqui no endereço, acho que eu apago todo mundo, recarrego, vamos tentar pegar mais um país. Tem algum país que os senhores têm interesse em particular de ver? Aqui? Alguém quer sugerir um país? Rússia. Ok, vamos ver o que a gente acha da Rússia. Você tem interesse particular, gosta da Rússia, ou curiosidade, Susan? Eu acho que sim, professora. Eu gosto muito de literatura russa, por Tá. acaso. Eu gosto bastante. Eu espero aprender russo um dia também. Tá. Eu gosto bastante da Rússia, então tenho curiosidade, sim. Ok, então Rússia está aqui. 46% em 1960 e veio caindo. Hoje está na faixa de 25%.
Ok? Agora eu vou tentar pegar um país bem pobre, vamos ver o que passa. O Haiti é um país pobre aqui na América Central, Caribe. Haiti, 84, ainda está em 40, já está urbanizando também o Haiti. Tá? Bom, então a gente vê que de 1960 para cá, a urbanização vem acontecendo. E uma das consequências disso é provável, basicamente. Na hora que as pessoas vêm para a cidade, acho que podemos assumir que, de forma geral, elas não estão se dedicando primordialmente à produção de alimentos. Né? A produção de alimentos se dá principalmente fora das cidades. Né? Perguntas. Sempre, obviamente você pode pensar. Por exemplo, tem produção de salsichas. Você vai no supermercado, tem linguiça, salsicha, essas comidas processadas, isso obviamente acontece na cidade, mas assim, matéria-prima, né, cuidar do rebanho, cuidar das vacas, das galinhas, etc., isso tipicamente se dá fora das cidades. Agora, a gente não tem os dados, não é possível, não tem os dados tão detalhados assim para períodos antigos, mas tem alguns comentários no livro do Madison que nos permitem ter uma ideia do que aconteceu. Então vamos lá. Vou minimizar aqui. Então, sempre falando aqui do livro do Madison. Página 76. Então ele está falando de 1820, ali quando estava correndo, a Revolução Industrial estava acontecendo. Falando da agricultura. A Revolução Industrial tinha começado um pouco antes no Reino Unido, né? No Reino Unido, o Cape Town United Kingdom do Reino Unido, ela era responsável por 37% dos empregos. Nos Estados Unidos, mesmo ano, 70%. Aí não ficou a melhor organização, para fazer assim. Vamos botar aqui uma linha. Então aqui basicamente, esse aqui é o dado para 1820, tá, gente? 1820. A palavra agricultura deveria ter ficado mais para cima. E agora aqui ele dá o dado para 2003 para os dois países. 1% dos empregos, 2% dos empregos. Ok? Impressionante, não? O que aconteceu nesses dois países. O Reino Unido, que já era menos 40%, ainda assim reduziu muito. E nos Estados Unidos, era 70%. Os Estados Unidos é essencialmente um país agrícola. Em 1920 ainda. A Revolução Industrial lá começou depois do que aconteceu no Reino Unido. Hoje, 2%. Então, quando a gente pensa nisso, a gente imagina o seguinte: olha o que vai acontecendo nesse período. A renda veio crescendo. Isso também permitiu, dentre outras coisas, que parcela da população, ou da força de trabalho, uma parcela menor da força de trabalho, fosse dedicada à produção de alimentos. Então hoje nós temos, e com a população crescendo, muito mais gente no planeta, com uma fração menor da população dedicada à produção de alimentos. E a gente tem por trás disso, acontecendo junto com isso, tem um processo de urbanização. Né? Então isso não é... Então a mudança é grande, né? Uma grande mudança. Então, certamente, você me pergunta, Alexandre, você queria... Ok, você vai viver de novo. Você quer nascer... Em que ano você quer nascer? Em 1820 ou em 2020? Me deixa nascer. Com a informação que eu tenho hoje, me deixa nascer em 2020. Tá?
possivelmente, né? Por exemplo, em 1820 não tinha máquina de lavar roupa, não tinha muita coisa boa recursos úteis que nós temos hoje. Perguntas, comentários? Não? Ninguém quer fazer uma pergunta? Não, acho que tá tudo certo, professor. Tá. Agora, vamos ver qual é o próximo ponto que a gente vai olhar aqui. Eu acho que é essa tabelinha aqui. Sim, já sei o que é. Vamos lá. Como eu falei, minha preocupação não é a desigualdade, mas pensando em pobreza. Mas, obviamente, alguém pode chegar, tudo bem, Alexandre, você está trazendo. Isso, vou pensar, renda per capita, o que é isso? É uma média. Basicamente, é que nem. Basicamente, o que é a nota média dos alunos numa prova? Soma todas as notas e divide pelo número de alunos. Renda per capita, você soma todas as rendas que as pessoas receberam, divide pela população. Então, a renda per capita é uma média. Pode estar acontecendo, efetivamente, dessas médias estarem aumentando, mas a pobreza está piorando. Porque poderia estar acontecendo assim, alguma coisa do seguinte tipo, olha, Estados Unidos as pessoas estão vivendo melhor, na Alemanha também, mas, por exemplo, a África está piorando. E as pessoas estão ficando cada vez mais pobres na África, mas quando você calcula as médias, agregados, você não identifica uma pior na pobreza. Ok. Mas vamos lá, lembrando, não estou falando de desigualdade, estou falando de pobreza. Tem esse dado aqui interessante do Banco Mundial, que eles dão a percentagem da população que vive com menos do que $1,90 por dia. De novo, esses dólares são ajustados para a inflação, tá? Então, já estão corrigidos para a inflação, lembra? A gente falou isso no curso. Ou seja, já foram deflacionados, ou seja, são dólares de 2011, o ano base é 2011, e levou em conta também a paridade do poder de compra. O que você está dizendo? Eu falei, olha, às vezes $1, você tem $1, você consegue comprar, por exemplo, um sanduíche, um Big Mac, $1 você compra um Big Mac em Nova York, aí traz $1 para o Brasil, converte pela taxa de câmbio, aí você consegue comprar 2 Big Macs. Então é que o fato, o dólar não tem o mesmo poder de compra no Brasil e em Nova York, Estados Unidos. Então, esses cálculos aqui foram feitos levando em conta esses diferenciais de poder de compra. Então, foi levar em conta a paridade de poder de compra. E, basicamente, esse $1,90 por dia é a chamada linha de pobreza que foi adotada aqui. O que é a linha de pobreza? Tem um grau de arbitrariedade, basicamente você define uma renda mínima no ano, caso ali é por dia, tá? E você diz, então, por aqui ele era $1,90 por dia. Quem tem mais do que $1,90 por dia não é pobre ou não é muito pobre. Quem tem menos que $1,90, acho que ele coloca até, ou seja, menos ou exatamente $1,90. Deixa eu ver como é que é a tabela. Não, é menos, né? Então aqui, quem tem $1,90 ou mais não é pobre, quem tem menos que $1,90 é pobre. Então isso é chamada linha de pobreza e sempre tem um grau de arbitrariedade. As pessoas definem, olha, isso aqui, pobreza é a partir daqui para baixo. Então, a gente vê a fração da população que de acordo com essa linha de pobreza, da população mundial. Vem caindo também. Era 42% em 1981 e em 2015 estava em 10%. Talvez já tenha dados mais recentes. Então a gente vai aproveitar. Temos aqui internet, essas coisas legais que surgiram nos últimos anos, e vamos tentar ver o que a gente tem nos sites do Banco Mundial sobre isso. Ok.
Agora, esse aqui, vocês podem ver que tem em algum momento, ó, uma piora aqui. 88 para 89, uma grande piora. Tá? Depois continua aí aqui, com problema, aí quando veio caindo. Aqui o meu palpite, aqui eu não vou arriscar dizer o que aconteceu. 88, 89, não vou dizer. Eu poderia dizer que foi o colapso das economias socialistas no leste europeu, mas foi a princípio depois, né? Deveria aparecer depois, eu não esperaria. Aqui. Agora aqui essa pior é que em 97 teve uma crise que atingiu principalmente o leste da Ásia, com países relativamente não grandes, mas atingiu o leste da Ásia. Então talvez teve uma recessão naquela região, talvez isso tenha contribuído para esse problema, para esse pior que houve aqui. Mas o fato é que vem caindo, né? O último ano, quando eu fiz a tabela, era 2015. Hoje nós temos, já 2018, 8,6%. Provavelmente, recentemente, piorou por conta da pandemia de coronavírus e os impactos econômicos. Tá? Então, a pobreza, de acordo com esse conceito aqui, vem caindo também. Perguntas, senhores? Vamos agora... Por que no geral, está havendo essa queda nos níveis de pobreza mundialmente? Olha, porque o que está acontecendo, como a gente viu, a renda per capita vem aumentando. Se for pensar, quando a renda per capita aumenta, não necessariamente, a renda per capita aumentou 10%. Não quer dizer que todo mundo na sociedade passou a ter uma renda de 10%. A renda todo mundo se beneficiou de um crescimento de 10%. Tá? Alguns vão ter um benefício, a renda vai ter crescido 20%, 30%, outros vão ter crescido só 5%, alguns vão ter tido perda de renda. Mas o fato é que, você tem que pensar o seguinte, na hora quando a economia como um todo está crescendo, isso vai se espalhando. Algumas pessoas, infelizmente, não vão se beneficiar, mas, como regra geral, a sociedade fica mais rica. Tá? É isso que o que está puxando a pobreza para baixo, no frigir dos ovos, provavelmente é o crescimento econômico, que ele vai se espalhando, mesmo quem está nas sociedades, quem vive nas sociedades menos dinâmicas, mais atrasadas, acaba se beneficiando. Então a ideia é o selo, por exemplo, geladeira. Para falar de celular, vamos fazer uma coisa bem concreta. Gente, imagina a diferença que é para a qualidade de vida e só para saúde. Não só isso, saúde, outras coisas. A pessoa a diferença que é ter ou não ter geladeira em casa. Né? Uma diferença que é muito grande, né? Pô, não ter geladeira. E eu realmente não consigo imaginar o que é não ter geladeira. Quando as minhas memórias mais remotas da minha infância já tinha uma geladeira na minha casa. Né? Mas, por exemplo, só pra você entender que eu sou mais velho que vocês, micro-ondas é uma coisa que eu só fui ver quando já era adolescente, né? Então, assim, vamos pensar, a geladeira é um grande ganho. Por exemplo, a pessoa não precisa pode comprar um peixe, uma carne, deixar frutas, legumes, deixar na geladeira, você não precisa ir ao mercado todo dia, né? Facilita a distribuição de alimentos. Então, pensar na geladeira residencial, mas pensar soluções de armazenamento, conservação de alimentos também, de forma mais geral. O ganho que foi para a humanidade é a possibilidade de conseguir conservar alimentos. Tá certo? Então, imagino que há 300 anos fosse muito mais complicado você produzir carne no sul do Brasil e mandar para o norte do Brasil, para fora do Brasil. Né? Inclusive era bastante comum pelo pouco, mas não tenho certeza. É a minha impressão de ler alguns textos. Algo que era muito mais comum e mais importante era aquele processo de salgar a carne, né? Que aí a carne dura mais tempo quando está salgada. O charque, né? Eu queria fazer o charque. Então a ideia de que, então for pensar que a carne pode ser produzida, por exemplo, no sul do Brasil, né? E transportada aqui para o Rio de Janeiro, para Recife e outros locais, é algo relativamente recente. Ou que o peixe pode sair da região litorânea e ir para Goiás, Brasília, né? Goiás tem peixe de água doce, né? Mas então, por exemplo, pode pegar um peixe de água salgada aqui na Baía de Guanabara e levá-lo para Petrópolis, Juiz de Fora. Imagino que seja algo relativamente recente, ou era muito mais complicado, tinha que salgar o peixe, desidratar, todas aquelas coisas, né? Então agora o peixe pode ser colocado num caminhão com frigorífico e subir a serra, né?
Vale a mesma coisa para transporte de outros produtos, como verduras, frutas e assim vai. Então a humanidade teve um ganho imenso com a introdução dessas soluções de armazenamento, não só no seu cotidiano, no seu dia a dia, porque tem uma geladeira em casa, mas também para as empresas. E isso acaba se beneficiando, acaba beneficiando todo mundo, repercutindo na economia como um todo. Basicamente, maior disponibilidade de bens, puxa os preços para baixo. Você pode até pensar o seguinte exercício: imagina o que aconteceria aqui com o preço de refeição no Rio de Janeiro, ou preço de alimento no Rio de Janeiro, se a gente abolisse um problema qualquer, a gente ficasse sem geladeiras, frigoríficos, essas demais soluções, recursos para conservar alimentos, né? Pô, esse é o caos, né? Assim, e os preços iam disparar, né? Perguntas. Então, vamos aproveitar e dar uma olhada em alguns países, como um dos senhores, no caso a Susan, demonstrou interesse na Rússia. Vamos ver se eu acho a Rússia aqui novamente. Rússia Federation. Tem aqui uma crise forte econômica em 1999, foi um desastre lá na Rússia. Tá? Aí aqui era só 1%, aí veio caindo, né? Hoje, quase, precisamente tem ninguém nessa situação na Rússia, quase, essencialmente, né? Mas aqui em 99, com a crise econômica forte na Rússia, foi um problemão. É bom que se ilustra. Quando tem uma recessão, as coisas pioram. Mas não é só as pessoas perdem emprego, ficam mais pobres e assim vai. Então vou tirar a Rússia. Vamos olhar aqui o nosso glorioso Brasil, nosso amado Brasil. Tá, aqui é o Brasil. Esses falhas aqui é que não tem todos os dados, tá? O Banco Mundial não tem todos os dados. Então ele coloca aqui o que eles têm. 81, 82, 83, aqui era o final do regime militar, tinha uma crise econômica muito forte acontecendo. Então, mais gente entrou na situação de pobreza. Aí começou a cair, caiu aqui 86, a maravilha, né? A mágica do plano cruzado. Aí voltou tudo a piorar. Aí 90 foi caindo, deve ter tido uma queda aqui também nos anos que eles não têm os dados. Crescia, o que está acontecendo aqui? 95, 96 estabilizou, caiu, aí cresceu, aí veio caindo, cresceu em 2003, aí foi caindo, aí essa piora, a gente tem uma piora aqui, ó. Aqui, 2014, foi o final do primeiro mandato do ex-presidente Dilma, a economia estava já entrando numa recessão muito forte. Então, 2015 e 2016 foram recessões muito fortes, que se carregou até 2017, parecia que tinha estabilizado. Aí agora, já tem dado 2020, caiu e dizem que isso foi o auxílio emergencial criado devido à pandemia de R$600, né? Perguntas, senhores. Bom, e pegar um outro país pobre aqui, vamos ver o que passou, vamos ver El Salvador. El Salvador está em verde. Veio caindo, aí uma piora, veio caindo, aí parece que tem uma tendência de queda também, tá? E hoje tem, com percentagem da população, tem menos gente nessa situação em El Salvador do que no Brasil, se bem que, tem opção de tirar o label, tirar assim o nome. El Salvador vai até 2019. Em 2019 tinha menos gente com percentagem da população na situação em El Salvador do que no Brasil, tá? Perguntas? Bom, então, quase que encerrando. Vamos olhar, tem agora vários outros indicadores desses para a gente olhar aqui no Banco Mundial para esse período de 1960 para cá. Mortalidade infantil, um indicador de moradias precárias, alfabetização. Um desses sumiu, foi acesso a telefonia, tem aqui acesso a telefonia móvel, internet e rede elétrica. Vamos lá. Mortalidade infantil, senhores. O que aconteceu? Caindo também. Isso é no mundo. 65 por mil, acho.
Vai ter que ver exatamente qual é o critério aqui. Onde é que eles dizem? Details. Aqui. Ah, tá aqui, ó. Era nascimentos num ano e mortes, né? Basicamente, crianças que percentagem... Não é percentagem, né? Por 1000. Crianças que morrem antes de completar ou até completar um ano de idade, tá? Então era 65 aqui em 1990. Hoje é bem menor, 27. Uma coisa espetacular, evidente, algo extremamente positivo, né? A menos que você não goste dos seres humanos, né? Mas tá melhorando bastante. Alguém quer fazer uma pergunta, comentário? Vamos ver o que a gente tem aqui pro... por aí, vamos ver o que aconteceu no Afeganistão, que é a primeira que aparece aqui. O Afeganistão veio caindo também, mas os dados vêm desde 65, aparece. Uau, esperaria que em algum momento tivesse uma elevação devido às guerra civil, essas coisas, mas até no Afeganistão. Uau. Vamos ver agora. Brasil. Aqui, tem que ir lá em cima do nome, exatamente. Brasil também, tendência de queda, né? Apesar do que se a gente olhou uns outros indicadores, tinha esse personagem vendo a pobreza, esse oscilava mais, esse aqui tem uma tendência de queda mais forte, no sentido que não tem nenhum momento que aumentou, exceto bem aqui, ó, 2015, 2016, né? Teve aqui no final da forte recessão que atingiu o país, 2015, 2016, houve essa piora aqui, mas quando veio caindo também. Tentar, vamos ver aqui o que está acontecendo, por exemplo, na Rússia, Federação Russa. Só tem esse período aqui, de 70 para cá. Vem caindo também. Apesar aqui, você vê, parece que aqui houve um período de elevação, né? Depois voltou a cair. Ops. Perguntas, senhores? Então, depois de olhar isso aqui, vamos olhar indicadores de moradias precárias. Em inglês seria slums, que seria, tradução, acho que literal, seria um indicador de, digamos, de favelização. Não gosto muito dessa palavra, mas não tem uma tradução melhor. Isso é como percentagem da população urbana, tá? Você tem vários anos, você tem esse indicador para cada 5 anos, aproximadamente, caindo também, tá? 40% da população urbana hoje está na faixa de 29, que é hoje 2018, tá? Então uma tendência de queda também. Outro indicador, alfabetização. Aumentando. Isso é, vamos lá, detalhes aqui. Taxa de alfabetização entre os adultos, né? Quer dizer, a partir de 15 anos, né? Que podem ler, escrever a um nível bem básico. Na faixa de 67% em 1976, hoje 87%. Felizmente está aumentando. Perguntas? Outro indicador agora. Telefonia móvel. Não sei se é esse que um desses aqui deixou de existir. Ok. Telefonia móvel não tinha nada. Começou a aparecer aqui em 1990 e hoje você tem no mundo 106%. Ou seja, você tem mais assinaturas, né, de telefone celular do que pessoas no mundo. Então, na média, cada pessoa tem pelo menos um aparelho celular. Eu me lembro,
Tem gente que está com 3, 4 linhas, 5 e gente sem uma, evidentemente, né? Aí, próximo. Acho que talvez o que não. Não, acho que era. Não, acesso a rede. Tá aqui. Acho que o que não tinha, que um que tinha antes eu tirei. Tinha um que não tinha, eu cortei aqui do meu rascunho, das minhas anotações. Percentagem das pessoas que utilizam a internet. Ninguém aqui, até começaram a usar aqui em 1995 e hoje 60% já das pessoas no mundo utilizam a internet. Claro, é óbvio que é útil até para outras coisas da discussão que nós estamos tendo aqui. Acesso à rede elétrica. Crescendo também, acesso à energia elétrica. 72% da população mundial com acesso à energia elétrica, hoje 90%, melhorando consideravelmente também. Detectaram uma queda aqui de 2000 para 2011. Não sei se eu desconfio que isso deve ser mudança de critério na forma de cômputo, eu não sei, mas o fato é que há aqui uma tendência de crescimento. Perguntas, senhores? Então, grande lição disso aqui. Nos últimos. Particularmente, a partir da Revolução Industrial, a qualidade de vida do ser humano cresceu muito, particularmente nos últimos 50, 60 anos, né? Infelizmente, nem toda a humanidade se beneficia disso de forma uniforme, né? Mas, de um jeito ou de outro, acaba chegando para quase que o grosso da população. Então, a ideia é assim, acho que esse exemplo da pandemia, né? A vacina surgiu nos Estados Unidos, na Europa, e daqui a pouco vários outros países já estavam vacinando também, né? Então, o telefone celular, ou então geladeira, surge em algum lugar, primeiro, quando surge algo como a geladeira, só tem nos Estados Unidos, né? Os países mais ricos da Europa, mas depois isso começa a se popularizar, né? Começa a se espalhar pelos outros países, entre as camadas mais pobres da população também. Assim como o telefone, quando o telefone celular, quando apareceu, era coisa assim. Ou a pessoa tinha era do trabalho, ou era uma pessoa muito abastada. Hoje em dia, não é mais um privilégio de rico ter telefone celular no Brasil, né? Perguntas, senhores? Professora, eu não tenho pergunta, mas eu queria dizer que foi bem legal, porque Obrigado, Susan. deu para perceber, né, a conexão entre os dados, né? Eu já tinha visto esse site, mas eu nunca tinha olhado verdadeiramente por ele, né? Feito esse caminho que o senhor fez, então ficou tudo muito bem conectado, os dados, deu para ver que desde a Revolução Industrial, né? O avanço econômico, o avanço tecnológico, eu acho que até a professora de inglês, ela passou um texto para a gente até um pouco interessante em relação à globalização, né? Essa velocidade que as trocas, né, de tecnologia acontecem. Eu acho que isso beneficia o mundo todo, como você está dizendo, né? Hoje é muito mais fácil uma coisa que é inventada em um lugar chegar em outro, né? Então beneficia as pessoas de uma maneira não total, né, mas de maneira mais significativa do que anteriormente. Então eu gostei bastante. Não, inclusive foi uma coisa simples. O quão complicado seria fazer uma apresentação como essa que eu fiz aqui sem internet, por exemplo, né? Sem os recursos que surgiram nos últimos 20 anos. Seria um trabalho de 2, 3 meses. Isso depois que eu já tivesse, que basicamente eu basicamente li algumas coisas, escrevi alguma coisa, aí eu pensei, pô, dá para pegar isso aqui, juntar e preparar uma apresentação para os meus alunos. Mas então assim, só preparar sem os recursos que a gente tem, já para colocar na internet essa coisa, fazer essa apresentação seria algo bem custoso, né? Que teria que preparar um bando de slide, imprimir, não sei se você chegou a ter aula com aquele projetor de slides físico. Chegou a ter aula assim, Susan? Acho que não, professor. Eu tenho 21, acho que não cheguei nessa época aí, não. Acho que é mais velho. Não, estou dizendo até que, por exemplo, quando eu estava terminando meu doutorado, algumas apresentações que eu fiz durante o doutorado e na minha tese de doutorado, tinha que fazer uns slides, não se usava PowerPoint, o slide físico, você preparava, inclusive aí tinha
papel, não era um papel, era como se fosse, parecia um plástico que você imprimia, algo transparente, e colocava num Frente do refletor, né? Eu já vi projetor. muito Deixa eu ver aqui, isso. slides overhead, eu acho, deixa eu ver se é isso aqui. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Eu já vi em filme já passando, Ah, filme de você vai ver. escola. Ah, olha aqui, esses aqui, ó. Vocês nunca tiveram aula com um troço desse, não, né? Não, mas a gente vê bastante filme de detetive antigo, eles passando, mostrando Isso. as Eu provas. parece uma mesa de cirurgia. Eu cheguei a trabalhar com isso. Eu cheguei a trabalhar, inclusive, quando eu terminei o doutorado em 2001, as primeiras apresentações que eu fiz em conferências, seminários, eu usava esse equipamento ainda. A ideia de que, ao invés de usar esse equipamento, você chegava lá com PowerPoint, ou você usou outro programa com arquivo PDF, é algo de uns 15 anos para cá, possivelmente. Não me lembro. Mas tinha, então assim, até imagina, para fazer essa apresentação que eu fiz aqui sem o internet, sem recursos, ia ser bem trabalhoso. Você conseguiu colocar, que assim, você poder mostrar para as pessoas, abrir o gráfico. Por que eu falei que não dá para fazer na sala de aula, que a gente não tem computador lá com acesso à internet, né? Você conseguir abrir, mostrar o material para as pessoas é excelente. Não, acho que isso é, que inclusive uma das coisas que acho que é importante, o que realmente me incomoda, assim, no sentido, não que eu chore na cama por causa disso, mas sim, a ideia errada que as pessoas têm de que elas estão sempre piorando, assim, algumas pessoas dizem, não, isso não é verdade, não estão melhorando. Não estou dizendo que o mundo é maravilhoso, tem um bando de coisa que eu não gosto aí fora, que deve estar até na minha casa, mas o problema é que a gente precisa ter uma visão correta da situação que a gente se encontra, como a gente está evoluindo, até para a gente se posicionar, por exemplo, sobre o que a gente sobre como vai votar, como não vai votar, sobre o que você acha que deveria ser feito numa dada questão, ou se você quer mudar de país ou não. Que, por exemplo, também hoje o Brasil está acabando. O Brasil, olha, você vai, olha para os dados, já mostrei alguns aqui, né? O Brasil está mais ou menos no meio. A renda per capita está no meio, uns outros indicadores, ele está mais ou menos no meio também. Então, assim, o Brasil não é o pior país do mundo, nem o pior da América Latina, de jeito nenhum. Não tenho dúvida que em questão, parte material, qualidade puramente econômica, qualidade de vida nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, é superior à do Brasil, isso eu não tenho dúvida. Mas também dizer que o Brasil é o pior país do mundo, não. Isso está absolutamente, nesse aspecto econômico, está absolutamente incorreto, não é verdade. Então a gente tem melhorado, sim. Então muitas das coisas que a gente fala que são, que é o fim do mundo, isso aqui é bem ruim, isso aqui é bom, corrupção, isso aqui, há lugares que são, há lugares que são piores que o Brasil, não tenho dúvida. Eu me lembro que conversando eu já estava terminando o doutorado, que quando eu estava chegando no doutorado, as pessoas que entraram comigo eram uma turma de 17 alunos, 15, 16, 17, acho que eram 17. Tinha gente tudo que é do Brasil, depois um colega que não era americano comentou comigo. Depois depois eu digo qual foi o país, para não dizer aqui que eu vou gravar e colocar no vídeo. Quando eu parar de gravar, eu comento. Mas esse colega, a gente já estava terminando o doutorado, um dia a gente estava conversando, ele contando no país do qual ele saiu, que ele só foi pegar o passaporte, tirar um passaporte, quando ele estava para ir para os Estados Unidos estudar. Falei, mas como eu fiz também, só tirei o passaporte quando estava para ir para os Estados Unidos fazer doutorado. Aí ele contou que lá no país dele, ele tinha uma entrevista com um funcionário do governo que preenchia uma ficha, e lá no final, esse camarada marcava conceder, não conceder o passaporte. E aí tinha que subornar o sujeito, porque senão o cara ia botar um lá, não conceder. Então assim, aí o nível de negócio, tirar um passaporte em alguns lugares você tem que pagar propina. Em alguns lugares, não tenho dúvida que isso acontece, pode acontecer. Não vou ficar surpreso se isso acontecer em outros países do mundo. Eu imagino que no país em questão não seja mais assim, mas também não ficaria surpreso, né? Então a ideia é que você, para obter um passaporte, tem que pagar propina. Isso não, até onde eu sei, nunca aconteceu no Brasil. Quando eu fui tirar passaporte a primeira vez, que não tinha o sistema que tem hoje, agendamento por internet, não sei o quê,
era oneroso, ficava uma fila, aqui no Rio de Janeiro, uma fila imensa na Polícia Federal, lá na Praça Mauá, mas não havia nada desse tipo, né? Então, mas eu, voltando ao ponto, acho que é importante ter uma visão correta do que aconteceu no mundo, do que está acontecendo, para que a gente possa até olhar para o que está aí fora e achar se isso é bom, se é ruim, se tem melhor, ou se vai haver algo, se existe algo pior também, né? E assim vai, né? Perguntas e comentários, senhores? Então vou interromper a gravação.